esse é o Portcast, o podcast do Tecnologia Portuária. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Renato. Ele já é aqui de casa, né, gente? Para quem ainda não assistiu, ele já participou aqui do nosso podcast do episódio 6, do Grupo Leme, dos vencedores do Porto Desafio, do reality. Bem-vindo, Renato, mais uma vez. Obrigado pelo convite, Larissa. Obrigado, Ricardo, Salgado. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, e estamos aqui com duas pessoas que também já são de casa, né, gente? Mas apresentamos aqui Rodrigo, Ricardo, nossos co-apresentadores aqui já são... Nem é bem-vindo mais, né? Já é de casa, nem... É sempre um prazer. Bom, como eu comentei... Nem é bem-vindo, acho que pegou mal, hein? Pegou. Não nem é só bem-vindo. Nem é bem-vindo. Já é de casa, nem é bem-vindo. Nem é só Já bem-vindo. mija de porta aberta. Gente, não foi isso que eu quis dizer, tá? Não foi. É porque vocês já estão aqui faz tempo, já nem conta mais. É tipo o pessoal que já conhece, não sei, amigo de casa, assim, já sai abrindo a porta da geladeira. É tipo isso. Tá explicado já. Bom, prosseguindo. Renato, como eu comentei, você veio aqui, já participou do nosso podcast com o pessoal do Grupo Leme, mas a gente convidou você aqui para saber de você, da sua vida acadêmica, da sua trajetória. E a primeira pergunta que eu vou te fazer que serve para vocês dois também. Eita! Vocês são professores há tanto tempo, queria saber qual foi a pior desculpa que algum aluno já falou pra vocês pra não entregar tarefa, trabalho, teve alguma pior, assim? Meu cachorro comeu meu trabalho, alguma coisa do tipo. Tu tem alguma aí que eu tenho tantas aqui, mas... Olha, eu lembro de um caso que é curioso, né? Que um aluno chegou pra mim e falou que tava com 40 graus de febre. E isso era 7 e pouco da manhã. Ele mandou uma mensagem pro WhatsApp: professor, não vou para tua aula hoje, não vou poder fazer tua atividade aí, com 40 graus de febre e tal. Eu falei, poxa, rapaz, se cuida, fica em casa aí, né? Não vai sair, primeiro a sua saúde aí. E aí, na época, era uma instituição que ficava lá na ponta da praia. E eu fui até a praia às 11 horas da manhã, acabei a aula, fui até a praia, assim, eu tinha esse costume de sair da aula e ir até a praia, respirar um pouco ali, ver os navios e tal. Fateca ali, era em frente à praia, né? Bem em frente à praia. Privilégio. Privilégio. Não é mais, né? E quem eu vejo fazendo um Cooper na praia com 40 graus de febre? Era pra baixar a febre. Claro. Ele me viu e tentou se esconder, mas não teve jeito e ficou aquela situação. Eu quase me ajoelhei e falei, é um milagre. E o cara se curou das 7h40 da manhã para 11 horas. Remédio bom esse. Remédio bom. Mas o moleque te viu e aí? Ele me viu e falou, professor, me desculpa, foi um lapso. Eu não sou eu, é o meu irmão gêmeo. Claro. Foi bem isso. É uma boa desculpa. Tem várias desculpas. Acho que o Ricardo deve ter alguma aí também, né? Bem interessante. Conhece aí, Ricardo? Não me vem na cabeça. Que pra mim, eles não... Eu lembro da nossa época na faculdade, tá aqui, parei lá, 1912. É normal a gente falar que o pior ônibus... desculpa que eu conheço é dele. Não, o ônibus apagar o disquete. Lembra disso daí, do ônibus apagar o disquete? O pessoal levava trabalho em disquete e aí falava que ficava sentado do lado do motor do ônibus, né? Na frente o ônibus tava cheio, perto da porta, e aí entregava um disquete vazio e falava, que não tem nada aqui. Não, mas tinha quando eu saí de casa aqui o magnetismo. Então, mas isso nessa época do disquete, qualquer coisa a gente usava, né? Mas era desculpa. Eu acho que deixou na luz. Desculpas para não estudar, não atender uma atividade proposta pelo professor, as desculpas de trabalho, né? Quantos colegas de trabalho eu tive assim que arrumavam 1000 desculpas para não ir trabalhar naquele dia, né? E os que ficavam afastados por anos, voltavam, se jogavam lá no pátio do terminal e afastava mais 2 anos. Pode ser atropelado por um caminhão rapidinho pra conseguir uns 15 dias aí. Cara, esse aí é uns 2 anos, o cara do INSS lá que... Rapaz, teve cada caso assim, ó, eu lembro de um caso no terminal que o cara, ele trombou com a empilhadeira estaque, caiu lá no chão, trombou, ele literalmente se jogou contra a empilhadeira. De chinês se jogando em cima do carro. Né? Exatamente. Forçando atropelamento. E saiu do terminal, ficou afastado um tempão. E você, pessoal, comenta aqui embaixo qual desculpa vocês já deram
Se é que vocês já deram alguma desculpa, conta pra gente. Seja no trabalho, na faculdade, se vocês forem professores também. Qual desculpa que os alunos já te deram que a gente quer saber? Acho que é mais fácil achar a desculpa que eles não deram, né? Porque é muito, né? Aluno é fogo, né, meu? Aluno tem fórmula para tudo. E hoje você dá aula onde, Renato? Hoje eu sou professor na FATEC Santos, na Strong, FGV aqui na Conselheiro, e sou da pós-graduação da Unisanta, né? Estou lá nos cursos de engenharias lá, ministrando a parte de pós-graduação. Todos os cursos que você dá aula são voltados ao Porto? Não, a maior parte é da área de gestão, na área de administração, né? Aqui na Strong mesmo tem um curso voltado à área de administração, né? De empresas. Na FATEC é a parte de gestão portuária, onde eu estou mais concentrado ali. E na Unisanta, a pós-graduação lá voltado à parte, são várias engenharias, né? Engenharia de produção, engenharia de computação, eles fazem uma espécie de um conjunto de engenharias para pós-graduação lá. Então, pra você ter uma noção, já dei uma matéria lá para eles chamada engenharia de fábrica, de produto, né? Então é bem diversificado. Mas e tu e o Porto? Porque a gente está acostumado a ver você sempre envolvido em ações, né? Agora acabou de ser mentor do Porto Desafio. Muita gente também te conhece como professor, né? Exatamente. Então, acho que eu até cortei a Larissa para ela já ia engatar Ia mesmo. Volta no tempo aí, conta a tua trajetória aí. Como é que você começou nessa empreitada aí aqui no Porto? A minha relação com o Porto ela é bastante estreita, né? Meu pai foi da antiga Codesp, setor de obras da Codesp. Só para explicar, a Codesp hoje é a SPA, né? A atual SPA. Isso, SPA, o nome era Companhia Docas do Estado de São Paulo. Exatamente. E naquela época eu ainda nem sonhava com Porto, eu estava indo para aeronáutica, meu sonho era ser piloto, eu estava estudando para isso. Fui para a base aérea de Santos aqui, fui servir na base aérea, prestei o concurso da AFA. Eu só podia fazer um concurso pela idade, né? Você conheceu o Júlio lá? Com o Júlio também. Conheci o Júlio. O Júlio, na verdade, que me conheceu lá. Eu já estava lá quando o Júlio chegou, porque eu tenho uma diferença de idade aí com ele, né? Então, lá na aeronáutica, eu prestei concurso lá para a AFA, né? Foi a Academia da Força Aérea, mas eu só podia prestar um único concurso, por causa que eu já estava no limite de idade. Eu acertei 60% da prova, mas a AFA, a maior parte do pessoal que passa ali é do ITA, né? Então você concorrer com o pessoal do ITA... 99,9%. É tudo japonês. Eu prestei ITA. E o Tarcísio. do IME, da Marinha. Ah, é? Você tem uma noção, meu filho prestou recente agora a AFA, ele passou em todas as matérias, ficou em física. A única matéria que segurou ele... Eu prestei ITA, nossa, é loucura. É difícil mesmo. Porra. Então eu comecei lá na Força Aérea e meu jeito empreendedor de ser, né? Eu comecei a empreender muito cedo. Estava comentando aqui que com 13 anos eu já tinha uma bicicletaria e com 19 eu criei uma equipe de representação de festas de 15 anos dentro da Força Aérea Brasileira, dentro da... Ah, por causa dos cadetes? Exatamente. Aí eu levava os caras para dançar valsa de 15 anos. Eu fiz isso, eu era muito conhecido aqui na Baixada como o Márcio das Valsas. Mas a pergunta que não quer calar. Dançava bem? Dançava. Não pisava no pé de ninguém? Eu tive que aprender, inclusive minha primeira namorada mesmo, assim, eu conheci numa festa de 15 anos, né? Onde que eu tive um tempo maior aí. Eu vi que a minha carreira dentro da Força Aérea não ia seguir como eu queria. Aí eu fui fazer um concurso para força supletiva na época do Porto, que era pelos sindicatos e tal, mas que era para entrar, para atuar junto com os doqueiros, né, na época do Porto aí. E aí foi onde eu entrei, né? Entrei na força supletiva, fiquei um período lá de 4 a 5 anos atuando no setor portuário, dentro da Codesp ainda, né? Pela força supletiva, mas dentro do setor operacional da Codesp. Ali foi onde eu tive a melhor experiência do Porto, porque eu atuava em todo o Porto, né? Cada semana eu estava num lugar, porque
eu fui do setor chamado SUGEM, das balanças. Então, balança, você cada semana estava num terminal. Então, eu conheci o porto inteiro, as operações de todos os terminais do porto, através da operação. Que ano isso aí? Isso nós estamos falando aí de 96, 97, por ali. Os gates, essas balanças eram da Codesp, né? Eram tudo da Codesp. E olha, já tinha tecnologia naquela época, hein? As balanças. Eu ia perguntar como é que era, porque... As balanças. Mas já tinha alguns terminais que haviam sido privatizados. Em 92 foi a privatização da Santos do Brasil. Sim. Mas as balanças ainda continuavam sendo da Codesp, os gates. Sim. É mesmo? Sim. Assim, ainda existiam, em 93, quando entrou a lei, né? Foi quando a Libra foi um dos primeiros terminais a pegar ali a parte da ponta da praia, mas muito da estrutura era da Codesp. Ficou durante um bom tempo. Alguns terminais, por exemplo, o Grupo Cosan, que é um grupo ali que lidava muito com açúcar ali, até hoje é assim no Porto, eles tinham as balanças toda estruturada, né, toda a estrutura da Cosan, do Grupo Cosan, mas quem operavam eram os funcionários da Força Supletiva, da Codesp, entendeu? Então, como que era a tecnologia das balanças? Então, a tecnologia das balanças da época, olha aí, ó, elas existiam, as balanças de Codesp, né, como a gente falava, da autoridade portuária, elas tinham sensores de infravermelho. Não era célula de carga? Não. Elas tinham a célula de carga, mas na entrada da balança tinham sensores de infravermelho, porque se o caminhão ficasse com uma parte dele sem, né, fora, ele já soltava um alerta de que ia abortava a pesagem, não dava para fazer a pesagem ali. Então era uma forma de segurança, era a primeira tecnologia assim da época, nós estamos falando da década de 90 aí, com essa segurança para fazer as pesagens dos veículos. E tinha agendamento nessa época não, né? Era só pesagem, né? Era só o controle. Era uma loucura, Salgado. A gente está falando de uma coisa muito moderna. Agendamento é coisa recente, né? O porto chegava, só para você ter uma noção, a gente desciam a serra 17 mil caminhões por dia. E aí vinha tudo aqui para o porto sem muito planejamento de recebimento desses terminais. Eu lembro até o nome do navio que nós batemos recorde de movimentação aqui no terminal aqui no Saboó, que um navio chamado Northern Endeavour, esse navio pegou até um furacão, os contêineres vieram todo retorcido lá, e eu naquela época operava 2 balanças, cara, sozinho assim, uma balança de um lado, uma balança do outro, vocês devem conhecer o sistema MBM, Sim. Marcelo. Era o sistema da balança daquela época que, meu Deus. Eu sabia que tinha. Que pena, não tinha uma T2S naquela época para facilitar a vida. E era bem complicado. Pra você ter uma noção, vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, mas a gente digitava o peso, uma coisa que era proibida. Tem bastante gente que digita, é proibido, mas a gente conhece. Não tem jeito, né? Assim, uma rotina de contingência. Mas é proibido. É proibido. Inclusive, né? Para aquela época, você vê, eu bati um recorde dentro do terminal de 300 caminhões operados dentro do período, operando 2 balanças, um só operador de balança, com 300 caminhões no período de 12 horas, cara. Eu fiquei maluquinho ali, operando 2 balanças, é um negócio de enlouquecer qualquer um. Mas tinha essas coisas, de você trabalhar 18 horas direto, 24 horas direto, naquela época ainda tinha muito disso, né? E sobre balanças, que nem você comentou, o sistema de agendamento, conta como é que é hoje? Só para comparar a tecnologia que você comentou com como é que funciona hoje. Hoje as balanças são bem modernas, né? Ainda se usa a célula de carga, ainda se usa a tecnologia que para pesagem não mudou muita coisa, mas a coleta hoje é diferente, mais automatizada. E o gate, a balança agora é só uma das verificações que acontecem no gate, né? A gente tem o OCR para identificar placa do caminhão, da carreta, container, labels dos containers, avaria dos containers. Mas uma coisa que pouca gente para pensar, por exemplo, você pesa uma carga lá na Espanha, por exemplo, lá em Barcelona, né? Você pesa uma carga lá no porto de Barcelona e aí essa carga vem para cá, você pesa aqui na nossa balança. Se você olhar, nós temos uma pressão atmosférica diferente aqui, né? Você tem uma gravidade diferente aqui. E isso pode alterar
na hora da pesagem. Então, por isso que... Dependendo do conteúdo, pode alterar bastante. Bastante. Por isso que a Receita Federal, ela dá aí uma tolerância, né? Ela diz aí, dependendo do tipo de carga, ela dá lá até 10% de tolerância aí de diferença de peso. Porque realmente é uma balança com uma outra pressão atmosférica, a célula de carga modifica mesmo, né? Então isso é um dos fatores que precisa, se a gente está falando em melhorar a tecnologia, acho que tem que pensar nesse sentido. Senão só daria mais burocracia, né? Como se já não tivesse tantas assim, né? E aí, saindo da Codesp, você foi trabalhar já foi saindo da Codesp, teve um caso curioso, né? Porque a minha categoria dentro da Codesp, ela foi extinta. Foi mais de 300 pessoas que perderam o seu emprego, assim, do dia para a noite. E eu fiquei fazendo alguns trabalhos de freelance e todo dia eu pegava o jornal. Acho que o cagaço do pessoal de qualquer nova tecnologia, acho que são essa história, né, que deve marcar muita família aqui em Santos, principalmente, que normalmente alguém tinha algum portuário na família que não tinha esses cortes de rebanho, assim, que vai todo mundo... Acabou. Isso foi que ano? Eu tô falando aí de 99, né? 99, quase na virada para 2000, a Codesp extinguiu a minha categoria, que eram os conferentes de terminais, né? A gente era classificado como assistentes operacionais da Codesp, e essa categoria extinguiu. O pessoal que era da SPA pegou aquele plano de demissão voluntária, né? Muitos saíram, outros ficaram porque era estatutário, mas até hoje, eu conheço gente que está até hoje aí como estatutário e cozinhando ali, vai morrer ali, né? Porque não tem para onde mandar o cara, não tem o que fazer, né? Então, é a máquina pública, né? Infelizmente é essa... E aí, nesse período, você adquiriu uma experiência interessante. Sim, porque o teu conhecimento geral do porto era grande, você conhecia todos os terminais, então você deve ter facilitado... O que eu vejo, Ricardo, que... Porque você foi para a iniciativa privada, né? Você estava no governo. Isso, estava no governo. É diferente, né? É bem diferente a dinâmica, a pegada é outra, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu digo que me ajudou bastante é porque eu tive a oportunidade de conhecer tanto a logística de granel, quanto a logística de carga geral, de container, de granel líquido. Então, eu fui aprendendo um pouquinho todo dia, né? E eu sempre fui um cara, assim... muito curioso, sempre gostei de estudar, e aí eu fui aprendendo a cada dia ali. Eu falei, vou fazer uma faculdade. Aí tem uma história legal da faculdade, né? Nessa época eu estava trabalhando no terminal aqui no Sabuó, terminal de contêineres ali, e eu fui o primeiro funcionário da empresa com bolsa para fazer a faculdade. Naquela época não existia faculdade, nós estamos falando aí de 2000, 2003. Não existia faculdade de gestão portuária nessa época, eram só as faculdades de administração. Esse é um parênteses legal, porque a gente, hoje, agora a gente está prestando atenção na tal da relação porto-cidade, e sempre que tem alguma relação de verdade entre porto e cidade, eu e o Ricardo, a gente costuma falar, olha, que isso é legal. Hoje a gente estava comentando alguma coisa de... programas como esse, o reality... São várias iniciativas. Foi a Copa. Vai ter uma Copa aí de futebol, Copa Porto. Que entre os terminais, bagulho profissional mesmo. Um monte com patrocínio, com premiação em dinheiro, passando na TV e tal. E aí a gente até comentou, isso de verdade é a relação Porto-Cidade. E agora você me saltou aí outro exemplo. A gente não tinha, 20 anos atrás, não existia nem cursos. Exatamente. De graduação com a temática de Porto na maior cidade portuária da América Latina, né? A pessoa tinha que usar, né, a experiência que ela tinha com gestão, com administração e se adaptar à rotina portuária. Você vê, hoje, por exemplo, as FATECs oferecendo curso de comércio exterior, de gestão portuária, de logística, tudo isso formando mão de obra para o porto. Não tinha isso na época. Então, imagina assim, é o que eu falo para os nossos alunos hoje, né? Essa oportunidade que eles têm de ir para uma sala de aula, que é um laboratório, e chegar lá no porto já com um conhecimento, a gente não tinha isso, né? Você tinha aprender na prática. Você imagina você aprender num setor totalmente polarizado era público, né? Da Codesp, aonde quem está lá, qualquer pessoa que chegasse lá sempre ia ter aquele olhar de que você vai tomar o lugar dele, então já não queria muito te ensinar,
né? Você tinha essa barreira do aprendizado, porque o cara tá com medo de você, novinho, chegando ali e tal. Então, já existia essa barreira. Hoje não. Hoje você sai de uma faculdade, você já sai com uma bagagem cultural, sabendo trabalhar os processos operacionais do porto. Hoje se ensina dentro de uma faculdade. Isso não tinha, Antigamente você tinha que pegar profissional genérico de administração, que, pô... Mas eu te cortei, então volta. Mas o que eu gostaria de destacar, que eu falo sempre, né, que na vida a gente precisa criar as nossas próprias oportunidades, né, não é ficar esperando a oportunidade. E foi o que eu fiz lá dentro da empresa que eu trabalhei. A empresa não tinha um programa de financiamento dos estudos, dos funcionários e tal. Eu, já naquela época já estava com o meu filho e já tinha uma vida mais difícil para trabalhar, estudar. E eu falei assim, gente, eu não vou aguentar financeiramente pagar essa faculdade de administração. Na época eu estava fazendo a faculdade lá no Santa, né? E foi aonde que eu procurei o gerente da empresa, o diretor. Eu fui subindo escalada para falar com quem pudesse resolver o problema. Falei, olha, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, eu passei lá no vestibular, me matriculei, fiz o que eu pude. Agora eu tô com a batata quente na mão aqui, preciso resolver, preciso da ajuda de vocês. A empresa não pode oferecer um financiamento, né, um programa de financiamento para os funcionários. Não pode, não sei o que e tal. Corri lá no sindicato. Sindicato também, não pode, não dá, a gente vai tentar. Tá, e ninguém conseguia nada. Eu sei que eu buzinei no ouvido de todo mundo lá, cara. Eu ia no departamento de recursos humanos, eu fiquei durante o tempo todo na empresa, assim, quase que um ano inteiro, enchendo o saco dos caras para arrumar isso daí. Aí, eles conseguiram. Na verdade, um ano não, foi uns 3 a 4 meses, porque logo depois eles abriram o programa de financiamento. E eu fui o primeiro funcionário que eles chamaram. Tinha todo um critério lá para seguir, não podia ter advertência, não podia ter falta, nada, né? Então eu estava dentro desse perfil e eles financiaram 60% dos meus estudos lá, e eu sou muito grato lá à empresa por isso, né? Porque realmente foi uma oportunidade criada e beneficiou todos os funcionários que participaram depois, né? Isso que é legal, você cria para você, mas também beneficia outros. Então isso é uma história bem interessante. Com certeza. E depois dos freelas que você foi fazendo, você chegou a trabalhar em mais algum outro lugar ou já foi para o lado acadêmico? Eu fiquei nesse terminal que eu trabalhei aqui de 2000 a 2009. Né? Trabalhei 9 anos dentro da empresa ali, fui tendo promoções e tal, cheguei ao cargo de supervisor de operações. E eu tinha uma desenvoltura, assim, para palestras. Eu já fazia isso, né, com os funcionários, dentro da empresa. Pode falar no terminal, é legal. O Tecondi, tá no LinkedIn ainda. Pode falar. O Tecondi é antigo Tecondi. Não existe. Hoje é legal. Legal. Atualmente é Ecopor. Essa história de apoiar. Sim, apoiaram. Eu sou muito grato ao Tecondi. A maior parte dos funcionários da época do Tecondi que eu encontro por aí, eles adoraram ter trabalhado no Tecondi, foi uma escola, muitos comentam isso, né? Mas o que eu vejo é que, assim, no Porto a gente precisa primeiro ter essa paixão, né? De você querer trabalhar num lugar que te faz bem ali, que você se sente bem. Não adianta você trabalhar num lugar que não é um ambiente que você gostaria de estar. E eu sempre me senti muito à vontade dentro do Porto, né? Até por ter meu pai, que foi do Porto, então sempre me senti muito à vontade. Mas eu acho que, assim, as escolas hoje, as faculdades hoje, elas têm esse viés de preparar a mão de obra para o Porto, e isso é fantástico, porque eu fico lembrando, a primeira vez que eu peguei um container para desovar. A gente fala desovar um container, parece fácil, né? Tira a carga de dentro do container e pronto, acabou. Cara, quando você pega um container, carga consolidada, onde você tem ali 20, 30 clientes com carga dentro de um container, e você tem que separar cada volume ali, ó, de cada cliente, né? E aí você pega, por exemplo, uma carga que você olha no documento, está escrito lá uma referência, por exemplo, sei lá, uma caixa de madeira, por exemplo. E aí fala lá o nome do importador. E você chega na carga, tá lá tudo em mandarim, meu amigo. Dá para entender tudo, né? Se você procurar no Porto quem fala mandarim, talvez você encontre aí uma meia dúzia no máximo, contando nos dedos, que falam mandarim. Hoje? Hoje. Naquela época. E não tinha o Google Tradutor, né? Não tinha nem o Google Tradutor. Então, muitas vezes você tinha que chamar o representante da carga, ele também não ia, porque ele também não falava mandarim, também não ia reconhecer a carga. Ele falava, é isso aí
mesmo. E dava lá como ser. Qual é o peso que está declarado aí? Acho que é essa aqui. Então, realmente é um processo que hoje a gente consegue ensinar isso dentro da sala de aula. Não o mandarim, né? Mas o processo. O mandarim também dá para ensinar dentro da sala de aula, né? Mas eu lembro a minha primeira desova de container, assim, dentro do porto existe muito essa questão do te desafiar, né? Então eu já vim com uma fama de ter batido recorde lá na balança, os caras falaram, vamos desafiar esse cara. E eu não entendia muito né, tava chegando no armazém naquela época, eu não entendia muito sobre essa questão de desova, eu não entendia essa complexidade toda, né, de separar a carga. Cara, eles colocaram 3 operadores de empilhadeira num container comigo. Eu nunca fui tão rápido na minha vida. Pensa num cara correndo pra lá e pra cá que nem louco. Era eu ali. Os caras tirando carga. Cadê aquela carga que tá aqui? Não, já foi. Onde que ela tá? Porque você não pode perder a carga. Você tem que anotar tudo que tava indo naquela época, né? Hoje já tem um coletor de dados, facilita mais. Mas antes era pranchetinha na mão e 3 operadores ali. E os caras rindo pra caramba de mim lá, né? E eu correndo que nem louco. Chegou no final... Eles falaram, vamos ver se você não perdeu nenhuma carga. Cara, eu tinha anotado todas as cargas bonitinho, tinha separado tudo e guardado. Então foi o meu primeiro teste. E eles fizeram para mim lascar mesmo, né? Aqueles amigos da onça fizeram. Mas depois você pega, com isso é legal no porto, que você pega moral, né? Sim. Então os caras falam, não, pô, esse cara aí a gente não já pode, né, contar com ele que ele sabe, vai aprender bem aí o trabalho. Então é muito disso, né? Essa questão do... Eu não sou melhor do que ninguém, mas é aquela questão de você se esforçar, dar o seu melhor, né? Eu sempre procurei fazer isso, sempre procurei dar o meu melhor nas operações. Só uma dúvida, para desovar container, essas coisas, tem um tempo máximo para você poder cumprir? Tem que... Na verdade, o que você tem é uma escala de muitos contêineres para desovar no dia, né? Então, você tem uma produtividade a cumprir ali. Então, quanto mais rápido melhor. Então, para você ter uma noção, um contêiner de 40 pés, né? Para você desovar assim com 3 máquinas... Mas pode variar muito em função da carga. É difícil medir essa produtividade. Sim, se consolidado é que é mais confuso, né? Porque se tiver muita coisa variada ali dentro, aí é mais embaçado, né? Pode sim. A carga, ela, por exemplo, se você depende muito também do tipo de carga, porque a empilhadeira nem sempre vai conseguir tirar muito rápido. Você pega trilhos, por exemplo, dentro de um container, com tambores, com tudo misturado como era na época, né? Então, até você encaixar a peça direitinho, tirar, demora. Se são tudo carga paletizada, fica mais fácil, você vai mais rápido, porque a empilhadeira já é padrão ali, já tira e é rápido, né? Agora, um container de 40, vamos falar só de carga paletizada, né? Um container de 40 vai trazer ali aproximadamente, dependendo aí do tamanho dos pallets, vamos colocar um pallet padrão, né? Um PBR, ele vai trazer quase 40 pallets ali dentro do container, né? Que ele vem 20 de lastro ali, mais 20 em cima. Então, você... acaba tendo aí, você vai desovar 40, vamos levar aí cerca de 1 minuto e meio para retirar, identificar e tal, isso sendo bastante rápido. Você vai levar quase mais de 1 hora para fazer uma operação dessa, né? Então, e dependendo da complexidade da carga, leva mais tempo. Sim. Então, um dos trabalhos que eu considero assim mais difíceis de se fazer no porto é a desconsolidação, que é a desova, né? Você tirar, identificar, entregar a carga. Só para você ter uma noção, se eu identifico a carga errada na desova, alguém vai entregar essa carga errada depois. É verdade. E quem entregar essa carga errada, o que vai gerar? Vai gerar um frete de retorno da carga. E aí nós tivemos um caso desse em 2006, uma carga, um container saiu errado. Olha, eu falo sempre para os meus alunos, quem trabalha no porto não pode errar, cara. Você tem que ter o máximo de atenção ali. Um número que o cara errou lá no já container, faz toda a diferença. Errado. A carga era uma matéria-prima que ia para Suzano, para a fábrica de papel lá em Suzano. Quando ela chegou lá, o cara abriu o container lá, era uma máquina industrial dentro do container. O cara falou, porra, mas não estou esperando isso aqui, né? Fora que atrasa a produção deles também, né? Exatamente. Como é que você fala para a Receita Federal que o container que deveria sair está dentro do terminal e o que não era para sair foi para lá? A Receita pensa que você está furtando. Fora que é capaz de o container voltar vazio, né? O cara tira a máquina, esse container veio para cá vazio. O desgaste comercial, o desgaste da imagem das empresas. E aí, imagina que essa máquina volte e vá para o dono e por acaso essa máquina tem algum problema. Pô, Salgado, parece que você adivinhou. Explicar
aqui birimbau, né? É mesmo? É sério? Teve que pagar o frete de retorno da carga e o frete de ida da carga certa. Mas na volta, ao subir o viaduto da Lemoa, a carga tombou. Puta. E avariou a máquina que custava $500 mil, cara. Mas é sempre assim, ó. A gente, né? Além de uma... Acertou. Caralho. Sempre pode dar errado, pode piorar, vai piorar, cara, vai piorar. E aí, por isso que eu falo, né? Você imagina que a empresa vai falar assim: o cara me deu um prejuízo aqui de mais de $500 mil, mas eu vou continuar deixando ele, vou dar mais uma chance para ele, né? Condições, né, cara? De você deixar uma pessoa por uma falta de atenção ali. E aí, quando isso acontece, normalmente vai a equipe inteira embora, né? Que eles demitem a porque assim, não é só a multa, né? Que pode, a imagem, que pode dar para o terminal, o risco de perder a concessão, Sim. faltas que podem pesar numa renovação de concessão. Você já viu algum terminal que falou assim, meu terminal foi assaltado? Ninguém vai falar isso. Ninguém vai mostrar um problema assim. Um funcionário do meu terminal furtou uma carga aqui, eu demiti ele. Ninguém vai falar isso, porque isso é uma publicidade negativa para o terminal, né? A gente tem um caso, eu estava até comentando aqui, que 30 homens vestidos com roupa da Polícia Federal vieram pelo lado de mar e mais 15 dentro de um caminhão baú, pararam no terminal ali no Sabuó, né? E saíram do caminhão e das lanchas, renderam todo o pessoal do terminal, tomaram celulares e para ninguém poder ligar para a polícia, nada, né? Jogaram no mar dos funcionários, trancaram os caras dentro de um container, removeram um container, fizeram segurança da empresa carregar o cofre, bateram no cara para ele carregar o cofre, o cara não estava aguentando peso. Caramba. Ficaram 4 horas dentro de um terminal na madrugada, assaltaram, levaram 4 containers, que ninguém sabe até hoje o que tinha naqueles containers, e ninguém até hoje sabe quem foi. Eles devem saber. Com certeza, eles removeram, chegaram a fazer 20 remoções de container lá para pegar 4 containers. Tão eficientes, já sabem até manobrar lá o... É um negócio. Tem cada história aí que é impressionante. Foi o recorde de produtividade da empresa nesse dia. Chamar pra trabalhar depois. Nossa. Caraca, é brincadeira, a gente dá risada, mas... É muito sério e Porto envolve tem muita muitas coisa. histórias assim, né? O Porto, ele é uma escola bem diversificada. Você pode aprender de tudo ali. Cabe a você, né? Caminhar certo. É um tipo de negócio muito complexo, né? E 24/7, então dá margem para os mais diversos tipos de histórias. E né? muita gente manipulando, né? Muita gente envolvida no processo inteiro. Então, tem muita vulnerabilidade aí no meio, espalhada. Sim. Por isso que a tecnologia hoje é muito importante. Mas até com a tecnologia que... Mas a delicado de falar. Até a Mas tecnologia, ajudou, né? os caras dão um xalalá. Às vezes a tecnologia facilita. Que nem tem coisas que tecnologicamente você tem que restringir. Que nem o conteúdo da carga. É uma baita preocupação ter essa informação muito acessível. Porque se fosse muito fácil saber qual é o conteúdo de uma carga, você facilita o roubo, né? Sim. Mas o que é bacana a gente até ressaltar aqui, que hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, né? Puxa, tem que entrar lá no site, cadastrar meu currículo, leva tempo e não sei o quê. Elas reclamam de estar sentado em casa num computador, cadastrando um currículo que leva ali alguns minutos do tempo dela. Cara, na época que eu fui mandar o meu currículo para o Tecondi, eu vim aqui na tribuna, na cidade, trouxe o meu currículo em papel, entreguei lá sobre uma sigla que era assim antigamente. No jornal eles eu lembro isso aí. Cara, eu vi a moça pegar o meu currículo, mas tinha uma pilha que batia no teto. Nossa. Ela enfiou lá no meio assim, eu dei tchau pro meu currículo, falei, até nunca mais. Põe no meio, põe mais no começo. Meu amigo, eu tava trabalhando assim de freelance na madrugada. Aí eu tava 7 e pouco da manhã, cheguei em casa, tomei um café, tava indo descansar um pouco. Foi nessa leva que te chamaram? Foi Desse nessa pilha leva. de currículo gigante? Nessa pilha de currículo, cara, eu já nem acreditava mais. E eu tô lá dormindo, voltando do trabalho, 7 e pouco da manhã, um rapaz chamado Antônio Carlos, do Recursos Humanos do Tecondi, cara, tem uma vaga aqui, ó, você tem experiência aí na operador de balança, né? Você não quer vir aqui? Eu falei, tô indo. Cara. Tinha acabado de chegar do trabalho, cara. Eu tô indo.
Mas você quer saber que mesmo hoje a gente faz muitas avaliações de currículo e hoje, como é eletrônico, né? É digital, mais currículos ainda, né? Então a gente abre processo seletivo e milhares de inscrições e às vezes você pensa, pô, é muita gente e tal, não sei o que lá. Mas assim, o primeiro filtro, ele é muito amplo. Tá? Aquela pilha lá, o primeiro filtro tira quase tudo dali. Porque o primeiro filtro são coisas toscas, tipo gente que bota o nome com letra minúscula. A gente já vai filtrando assim, esses detalhezinhos. Ou que, sei lá, a gente tem uns macetezinhos, né, que a gente olha e fala, pô, não tem capricho nem com o próprio currículo, né? Então, às vezes o cara pega aquela pilha, mas a maioria só vai descartando. Aí o primeiro filtro sobra já um volume razoável para analisar de forma mais qualitativa, né? Galera, não assusta não, se a pilha de currículo estiver muito grande, não assusta não, porque só passou do primeiro filtro, fica mais fácil. E agora no digital aparece no LinkedIn, né? Eu lembro quando eu tava mandando o currículo, aparecia, você e mais 500 pessoas se candidataram. Nossa, você chamando Larissa, mas é impressionante. Desanima, né? A emoção tem um número certo. Às vezes eu faço essa pergunta dentro da sala de aula, né? Quantos dos nossos alunos que estão aí buscando uma vaga no mercado, quem coloca o objetivo no currículo, que é uma coisa, vamos dizer assim, básica hoje, né? E eu fico espantado com o número de alunos que falam que não sabia, tipo, o objetivo. Objetivo, quero um emprego. Não, ou quero aprender. Pô, aprender na escola. Não, então, sabe, isso aí é, inclusive, duas dicas aqui, né? A primeira, quantas vezes nós entrevistamos candidatos? E uma pergunta que a gente faz é, o que você sabe aqui da T2S? Alguns falam assim, eu me cadastrei num monte de lugar aí, nem sei como é que é o nome. Tipo, assim, a gente escuta coisa desse tipo. Não se preocupa nem entrar no teu site, né, e olhar as informações. Isso cara a cara, né? Cara a cara, entrevistas presenciais. Então, se você vai numa entrevista, meu amigo, minha amiga, se informa da empresa, pelo amor de Deus. E coloca o objetivo. E a gente vê matéria na TV e que repete, martela. É um mantra de como fazer um bom currículo, como se portar numa entrevista. Mas os caras falam isso porque as pessoas não aprendem. Não aprende. E o outro é assim, além de ter que ter objetivo, claro, né? Mas um objetivo tem que ter contexto. Se você mandou o currículo para uma determinada empresa, coloca ali um objetivo que vai agregar valor para a empresa. Por que você quer trabalhar aqui? Eu quero trabalhar aqui para aprender. Como que só falta falar assim, eu quero trabalhar aqui para aprender a sair para outro lugar. Pô, meu, você já quer entrar. Então, se você quer aprender, você tem que ir para a escola, você tem que ir para a faculdade. Você tem que dizer, você vai me pagar, então eu vou para aí te ajudar com isso. Você tem que dar algum contexto, agregar algum valor, né, no teu objetivo. Agora, eu vou dar até um caso interessante, que por acaso é o meu filho, né, que aconteceu com ele. Ele entregou o currículo dele numa agência de emprego e chamaram ele para uma entrevista, era para office boy dentro de uma empresa, né? Uma multinacional. E era para aquelas vagas de office boy, jovem aprendiz, algo assim. E ele foi para a entrevista, ele estudou a produção da empresa ao longo de 5 anos. E ele mostrou que a empresa... Ele calculou lá e mostrou para o gerente que entrevistou ele que a empresa estava no melhor ano dela de produtividade. Tinha subido lá tantos % de produtividade, nem o gerente da empresa sabia aquilo. O cara falou assim, rapaz, onde você pegou isso aí? Não, eu fiz aqui uma projeção com os dados que vocês publicaram e tal. O cara falou, ele pegou e viu a capacidade, né, que ele demonstrou ali e não chamaram ele. Ele ficou frustrado, aquele menino ficou, acho que uns 30 dias chutando tudo que era lata que ele via pelo caminho de raiva, né? Que ele queria muito a vaga. Aí, passados esses 30 dias, ligaram para ele. Falaram assim, nós temos uma vaga aqui no setor financeiro e você é qualificado para a vaga. Quer dizer, ele já entrou direto num departamento, você entendeu? Não, mas isso que ele fez... Raríssimo. É extremamente raro. Extremamente raro. Você ter esse pensamento, assim, não, vou agregar valor. Né? E assim, quando você fala, vou agregar valor para a empresa, aqui, a empresa, né, da qual estou me candidatando aqui, você não está sendo... Né, não é que você está se desvalorizando, né? Pelo contrário, você está valorizando o teu potencial, a tua capacidade de agregar valor ali. Isso é muito raro. Né? Mas o que às vezes eu olho assim vamos falar um pouco aqui da vida acadêmica, né? O que a gente olha para os jovens hoje é essa
eles são muito ansiosos, eles querem dar um salto, às vezes muito alto, sem nem começar a subir o primeiro degrau ali, né? Então, é importante que ele tenha essa, vamos dizer assim, essa ambição, essa vontade de querer crescer, mas ele precisa saber... Precisa ter experiência, né? Exatamente, ele precisa dar o primeiro passo, né? Ele precisa se qualificar para isso. O que eu vejo, às vezes, um pouco diferente, né, do nosso perfil aqui no Brasil, pelo que eu fiz uma viagem para a Holanda e para a Bélgica, eu vi que o perfil do jovem lá é muito diferente do nosso jovem aqui. Ele começa muito cedo. Aqui a gente mal quer estudar, ir no museu ali, conhecer a história, né? Lá não, cara. Lá as criancinhas de pequenininho já estão indo no museu, já estão tentando entender como é que aquela cidade foi formada, se teve ali, né, a cidade foi destruída pela guerra, mas por que houve essa guerra? Aqui a gente mal sabe a história do Brasil, cara. Da nossa própria cidade, que nem nós estamos aqui em Santos, né, pessoal, mas tem gente que não sabe. Eu mesma, assim, demorei um pouco pra ir no Museu do Café, fui com a escola e tal, mas também, eu moro em Praia Grande, que também é aqui no litoral de São Paulo. Eu fui visitar a Fortaleza de Itaipu, era bem grande. A gente não sabe a história de ninguém, mas é cultura do brasileiro. José Bonifácio, dos Andradas, os bandeirantes. Se fosse fazer a história dos bandeirantes, então sabe que os caras vinham aqui pra criar picada pra ir pro interior do estado, dizem que matava os índios, comia as criancinhas e tal. Mas, imagina a riqueza de um Raposo Tavares contar a história desses caras. Dá pra fazer série, velho. Dá pra fazer filme, dá pra fazer um monte de coisa. No meio Salgado, eu recebo, em média, aí, por ano, aqui em Santos, cerca de 700 alunos que vêm para cá todo ano fazer visita aqui no Porto, visitar a Bolsa do Café. Eu faço um trabalho de guia com eles aqui na cidade. Então, aos finais de semana, às vezes eu estou fazendo esse trabalho com eles, né? E eu posso te dizer que, assim, a nossa Bolsa do Café tem uma história riquíssima, né, em relação e mostra muito do Porto, como o Porto cresceu através do café. E fala o café impulsionou. E que nem você falou, né, Renato? Não só da história da cidade, mas do Brasil. Era a Bolsa de Valores. Aquilo ali era a Bolsa de Valores. Tem gente em Santos que acha que os canais foram construídos por um engenheiro. E não foi por um sanitarista. Mas a gente tá... Porto de Santos, ele é o principal modal aí da maior metrópole da América do Sul, que é São Paulo, que é pertinho, né? Então, a gente tem uma história muito rica aqui, né? E muito importante. Muito importante na América do Sul. Mas a gente explora pouco, né? Explora no bom sentido, né? Pouco essas histórias. O brasileiro explora pouco, né? Sim, acho que, de um modo geral, a gente tinha que ter essa vontade, né? Desde pequenininho, ser motivado a isso, a você buscar o conhecimento, a você querer conhecer mais da sua cidade. Eu fico assim, quando eu vou fazer alguma viagem assim, para fora, eu vejo o menor que seja criança, ela já sabe te contar alguma coisa sobre a cidade dela, né? Ela já tem ali na cultura deles. Em Roterdã, tu deve ter visto lá quantas empresas que fazem passeios no canal comentando sobre o Porto. É uma visita técnica rasa para um turista que é legal. Ele passa em frente aos terminais, as pessoas vão comentando que aqui... Então, você vê um barquinho passando aqui na frente. Você tocou assim num ponto muito legal, cara. Por quê? O Porto de Santos, ele não se preocupa com o marketing dele feito de dentro para fora, né? Fazer o marketing de dentro para fora, porque você começa a arrumar a tua casa de dentro para fora, cara. Então, Porto de Roterdã, você olha, ele tem uma área de lazer para a criança brincar ali ao lado. Aonde que uma criança vai brincar no nosso porto, cara? Vai ser atropelado por um trem, por um caminhão ali, você entendeu? Então, quer dizer, precisa essa integração porto-cidade. Isso é necessário, já não tem mais como ficar nesses conflitos da cidade com o porto. A cidade tem que entender que o porto faz parte da principal fonte... Usa o porto. O porto é uma baita ferramenta turística, inclusive. E o porto precisa entender que ele tem que ter harmonia com a cidade, né? Ele tem que gerar emprego, ele tem que procurar, né, movimentar a cidade também, porque um precisa do outro, né? Então, hoje, se você for olhar os modelos portuários mais bem desenvolvidos aí, todos eles caminham nesse equilíbrio. Nessa questão, a gente vê aí o próprio ESG agora, né, assim, muito forte em todas as empresas. Então, hoje que se começa a ter uma preocupação nesse sentido, mas nós estamos muito atrasados nisso já, né, falando de
de futuro aí, a gente já tem portos que estão muito mais avançados do que a gente. E como é que você vê essa possibilidade de privatização, já que você tocou no ponto? Eu sou muito a favor da privatização e você está falando com uma pessoa que esteve dentro da estatal, né? Então, eu sou muito a favor da privatização. Por quê? É diferente quando você está numa empresa privada. A regra ali, a coisa tem que funcionar de forma rápida, tem que ser competitivo. Não tem morosidade no sentido de ter que aprovar tal coisa, tal lei para fazer alguma coisa funcionar, que a máquina pública então, é assim. Às vezes a gente comenta, mas o órgão público é muito ineficiente e tal, mas não é porque o profissional do setor público ele é desqualificado, é ineficiente. Não, é porque os processos amarram todo mundo, engessam todo mundo, as coisas não saem do lugar. Você tem muita gente capacitada dentro da esfera pública, mas que ficam limitados como você falou, pelo mecanismo. Né? O mecanismo de funcionamento público, até por uma questão de segurança até dos próprios órgãos públicos, ele precisa de uma certa burocracia. E isso amarra muito. Um porto não pode viver dependendo de burocracia a vida inteira, gente. Porto Santos tem uma burocracia absurda. Não só Santos, mas todos os portos no Brasil. Eu acho que o primeiro passo para quebrar um pouco essa burocracia foi dado agora com o desembaraço sobre águas. Isso aí foi um negócio que, assim, isso tinha que funcionar mais, né? Tinha que ter muito mais disso para o porto realmente conseguir avançar. Eu acho que esse é o principal caminho. E a gente explora muito pouco aqui a questão, né, por exemplo, de uma ZPE, que é uma coisa, né, as zonas de processamento e exportação, que eu vi isso lá em Pecém, cara, e funciona muito bem. A indústria está produzindo aqui, a produção dela já está saindo do país, cara, está entrando aqui no porto, desenrolado já com a Receita Federal. Faz todo sentido. Sim. A gente foi recentemente na missão da Tribuna lá para o Porto de Roterdã e a gente conheceu uma instalação, Porto Indústria. O terminal tinha dentro dele um armazém de organização de frutas lá. Então ele importa as frutas daqui do Brasil. O maior armazém da Europa, refrigerado, né? do mundo. Do mundo. Então, é um armazém refrigerado. Eles recebem frutas brutas de vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. E aí chega lá, eles lavam, literalmente, lavam, botam no saquinho, colocam um selo e vende ali 30 vezes mais caro na gôndola do supermercado. Né? Porque lavou, selecionou, né? Selecionou, lavou, botou ali etiquetinha, né? E nem era um processo automatizado, assim, não era nada demais. A pessoa, uma esteirazinha que leva as frutas com água, girando e tal, não sei o que lá. E nada demais, pessoas ali empacotando, porque o valor agregado é muito alto, né? Então, você nem precisa investir. Olha, eu vou te falar, Ricardo, assim, eu fiz a minha dissertação de mestrado em suco de laranja. Então, eu estudei a principal empresa de suco de laranja que nós temos aqui. Citrosuco? A Citrosuco. Eu estudei a campanha... Você está com receio de falar? Não, eu procuro tem sempre propaganda, preservar. Os patrocinadores me seguram um pouco. Não tenho compliance, então tá tudo certo. A Citrosuco, eu estudei a cadeia produtiva dela inteira, até me rendeu um trabalho muito legal. Mas você não chegou a trabalhar lá? Foi acadêmico? Não, eu fui trabalho acadêmico mesmo. Visitei a Citrosuco, toda a estrutura dela e fui fazer um trabalho de pesquisa mesmo. Foi fácil eles abrirem as portas para você? Não, porque eu acho que eles estão certos. Você não pode revelar o teu segredo de negócio, né? Para quem você desconfie que pode abrir isso, né? Então, na época, eles tinham uma tecnologia para exportar suco de laranja que era muito específica da Citrosuco. Foram eles que criaram essa tecnologia, então, que hoje, abertamente, a gente pode falar porque todo mundo já conhece. Eles fazem toda uma asepsia de tanques com nitrogênio para não permitir aí que tenha bactérias no suco, né? Então, desde a saída da fábrica até a chegada dele lá em Antuérpia, né? Que o suco vai para lá,
ele vai totalmente asséptico e hermético, transferido sem contato com o ar. O suco vai bruto para lá e lá é que sofre o processo de industrialização? Não, ele já sai daqui natural. Já você tem as duas opções e hoje muito mais o natural. Hoje se exporta. Mas já sai no muito mais pacotinho aqui ou não? Não, ele vai em granel líquido. Ele vai no granel líquido. Então, e lá que ele é embalado? Lá ele descarrega do navio e já é envasado direto no porto nas Tetra Pak que vai. Então, mas o ponto do Ricardo é esse. Mais um passinho da industrialização. A gente não consegue colocar na Então, é isso que eu ia falar aqui. A gente, no Porto Santo, a gente precisa ter mais... Aí a gente compra um suco de laranja. Exato. Importado. A gente deve comprar um importado de lá. Compra mais caro. A gente faz isso com café também. Para a Alemanha. Flores, né, que a gente exporta aqui também. Tem, uma coisa absurda que a minha tese de doutorado, eu vi isso, carne. Eu fiz toda a cadeia. Eu fui visitar fazendas aqui em São Paulo, viajei 800 quilômetros aqui visitando fazendas para entender como é que se cria o boi, como é que é o pasto, como é que é a cadeia produtiva, e vai para a Europa a nossa carne, vai para vários lugares do mundo, né? E a gente ainda exporta muito boi, cara, sem um mínimo de processamento básicozinho, ou seja, tirou o couro e vai o boi inteiro ali, só corta as partes que não interessa muito lá, cabeça, tal, pata, e o resto vai inteiro. E a gente vende a um preço assim que, né, se a gente processasse aquilo, saísse como você compra no supermercado aqui, que você vai lá e compra a picanha, o filé mignon, todas as partes separadas, com certeza você venderia isso com um valor agregado muito maior. Sim. E o que eles fazem? Eles compram a nossa carne e eles fazem isso lá, e eles ganham dinheiro com a carne brasileira. Então, o Brasil precisa mudar esse cenário, né? A gente tem condições de melhorar isso. Agora, a pergunta é, por que não compram a nossa carne já industrializada, já processada? Porque eles viram também que eles podem ganhar dinheiro com isso, né? Então, eles forçam o brasileiro a vender daquele jeito. A gente está falando, mas também, às vezes, existem empecilhos burocráticos do lado de lá. Do lado né? de lá. Assim, de repente, comprar o suco embalado, o governo lá deve criar restrições de importação do lado deles, né? Sabe o que eles fazem com o suco? Suco de laranja, por exemplo. Quanto vocês acham que tem de água no suco de laranja natural? Eu pensei que não tinha nada. Pera, tem água? Você vai ficar surpresa. Água é natural. É natural. Suco de laranja é natural. Surpresa agora. A água que tá na 88% Nossa senhora. Nossa. 88% de água. A minha dissertação de mestrado fala isso, né? E você tem graficamente mostrando isso. Quais são os elementos, né? Porque você tem o óleo essencial, você tem o bagaço da laranja que vira pellets, você tem álcool, 15% de álcool na casca da laranja, que é vendido para a Petrobras para fazer etanol. Caramba. Tem bastante. Então, assim, a laranja é o único produto que você aproveita 110% dela. Mas, 110%? 110%. A água que ele usa para lavar a laranja, eles usam também. Eles reutilizam ela. Então, Isso. é um negócio incrível, né? Porque eles conseguem maximizar ao máximo ali a produção. Mas a laranja é um dos melhores produtos que nós temos aí entre as commodities, né? Mais bem colocado. E os Estados Unidos compram muito a nossa produção. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma laranja ruim pra caramba, né? Se os americanos estiverem me ouvindo, eles vão ficar pé da vida, mas é verdade. Eles têm uma laranja muito azeda, que pro brasileiro é ruim. Lá fora eles até gostam, mas o brasileiro ia detestar chupar uma laranja americana, né? E eles fazem o blend, eles misturam o suco brasileiro, que é mais doce, com o deles para vender para a Europa. Para vender para a Europa, senão ele não vende. Entendeu? Se ele vender a laranja dele para a Europa, o cliente dele reclama. Pô, tá muito azedo de suco aqui. Então, existe padrão de consumo. Por exemplo, tem cliente que gosta mais daqueles gominhos no suco da laranja, né? Então, ele faz o blend. E os Estados Unidos têm um problema também. Eles sofrem muito com geada. Então, às vezes, a geada vem, aquelas chuvas, arrasam tudo lá, as plantações de laranja. Eles ficam sem laranja e têm que comprar do Brasil. Então, por isso que existe... O contrato de suco de laranja é um negócio assim... Você tem a Cutrale, que vende para uma empresa chamada PepsiCo, Tropicana, e a Citrosuco, que vende para a PepsiCo, né? E assim, pensa assim, tudo que você conseguir produzir, eu compro. Esse é o contrato. Só que você tem que me garantir pelo menos 1 milhão de toneladas por ano. É o mínimo. Aí você vê os caras lá do movimento sem terra, sem teto, sem lá o quê, vai lá e derruba um monte de plantação dos caras lá, e o cara com um contrato desse, tendo que... Desesperador para o empresário, tendo que cumprir um contrato desse, senão ele paga uma multa gigantesca.
Então não é fácil. E Renato, a gente já tá chegando ao fim já do nosso podcast. Caramba, passou rapidinho, né? Passou muito rápido, gente. Tô realmente surpresa. E a gente sempre encerra com uma última pergunta, né? Queria que você contasse também. Você comentou do seu lado palestrante, do seu lado também empreendedor. Para finalizar, conta pra gente até esse seu lado também acadêmico, empreendedor, tudo que você fez nos últimos anos, né? Sim. Bem, Larissa, que nem eu gostava muito de palestras, né? Como eu falei, eu já estava no setor portuário, mas dando palestras aí em vários setores. Até hoje ainda viajo a alguns lugares, Caraguatatuba, aqui perto, em algumas regiões de São Paulo, dando palestras, né? Então, eu gosto muito dessa parte de palestrar. E aí eu vi que existia uma oportunidade para vir para a área docência, mas que eu tinha que me preparar para isso, né? E eu fui fazer o meu mestrado nessa área para me preparar, eu vi que se eu queria ir mais longe, né? E eu já, antes de até mesmo iniciar o meu mestrado, eu já estava dando aula na Unisantos, aqui em Santos. Já tinha dado aula na FATEC também em Praia Grande, né? Fiquei um semestre lá na FATEC Praia Grande. E vim passando por algumas faculdades aqui da região, Unip, Unimonte, Exanc. Foram todas faculdades que me ajudou muito a crescer como profissional, e dei aula no Senac também. Então, tudo é aprendizado, né? Quando você... e eu sempre vi assim, por exemplo, quando você sai de uma empresa, ainda que você seja demitido de uma empresa, aquilo ali é uma oportunidade de você crescer. As pessoas, muitas vezes, elas olham como, puxa, estou desempregado, é o meu fim. E agora? E agora? Pois elas têm que encarar como uma oportunidade delas se esforçar mais e querer melhorar mais e em busca... Eu posso te dizer que a cada empresa que eu saí, eu só melhorei. Você entendeu? Por quê? Porque eu pegava aquilo como um combustível que me desafiava e ia em busca de melhorar. Eu sou movido assim, é desafio. Se não tiver desafio para mim, eu não consigo muito me concentrar. Quanto mais desafiado eu sou, mais eu tenho vontade, me motivo a fazer, né? Pra você ter uma noção, hoje eu fui dormir 4 horas da manhã trabalhando num projeto. Então, assim, quanto mais desafiado, mais em busca de cumprir. Eu sou um cara que eu detesto fracasso. Ninguém gosta do fracasso, é claro, mas eu detesto muito mais. Então, eu fico assim, perseguindo o sucesso, né? E uma das formas de você, na minha visão, de você alcançar o sucesso, é você afastar tudo aquilo que pode dar errado, pode fracassar. Então, quanto mais longe você estiver do erro, mais próximo do acerto lá do sucesso você vai estar. É isso aí. E diante de tantas dicas aqui que a gente... que eu pude perceber, que eu pude aprender aqui também nesse bate-papo muito legal, a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês. Alguma consideração final? Rodrigo, Ricardo, Renato? Foi um prazer participar, um prazer receber o Renato aqui, amigo já de longa data. Já está convidado para próximas? Espero que tenha mais oportunidades aqui. Prazer é meu. Eu que agradeço aí a todos pelo convite e estou aberto sempre que quiser, é só chamar, será um prazer retornar. É isso aí, galera, nós encerramos aqui, esperamos que acompanhem nossos próximos episódios e até mais. Falou, pessoal, tchau, tchau. Falou.